Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Está começando mais um episódio do Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que propõe um novo olhar sobre os principais temas da realidade brasileira. Eu sou Joel Scala, ao meu lado, Kika Saez e Ana Levi, apresentadores desta nova fase do programa. O assunto de hoje é filantropia que incomoda. Por que falar em doação é falar também de justiça social? Vamos entender como a filantropia pode ser uma importante ferramenta no enfrentamento das desigualdades do país. A convidada de hoje é Luísa Serpa, fundadora e diretora do Instituto FI, referência nacional em filantropia estratégica. Seja bem-vinda, Luísa. Oi, Joel, obrigada. Olá para todo mundo que está escutando a gente. Eu sou a Kika, a Erika Saez, e a gente vai começar mais um Perspectiva. Esse é um programa do Observatório do Terceiro Setor que eu apresento junto com o Alan. Oi, Alan. Oi, Kika. Oi, Luísa. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e inspirar nossos ouvintes. E hoje a gente vai conversar com a Luísa Serpa, que é fundadora e diretora do Instituto FI. Mas, para além disso, a Luísa também é uma ativista aí da doação do terceiro setor. Oi, Lu, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês. Bom, a gente estava aqui no aquecimento, né, pré-programa, pré-gravação, e eu estava justamente contando para a Luísa que a gente, em geral, começa perguntando sobre a trajetória no caso da nossa entrevistada, né? Então, é isso. Vou começar te perguntando como é que você vem parar nesse setor? Bom, é uma história curiosa, né? Eu sempre fui muito inquieta, desde cedo. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Eu vendia biquíni na praia. Eu trabalhei em sapataria, delicatessen, papelaria. Eu queria ser independente, ter autonomia. Então, hoje, quando eu olho para trás, assim, eu já tinha uma veia empreendedora desde sempre, né? Mas nem imaginava isso. E aí fui fui fazer faculdade, me formei em publicidade e fui atuar em empresas. Para mim era o caminho, né? A trajetória que eu podia trilhar era essa, né? Entrar para uma faculdade, conseguir um estágio, ser efetivado no estágio e começar alguma carreira corporativa. E foi assim que eu fiz. Eu entrei para uma empresa de telecom, depois eu fui para uma empresa de contact center, então trabalhei na área de comunicação interna, depois na área de marketing. E lá, em uma dessas empresas, há muito tempo atrás, a gente começou uma campanha de voluntariado empresarial, que ainda era uma novidade na época. E aí eu comecei a ter contato com essas possibilidades, né, de trabalho, e também com novas realidades que eu não estava acostumada a pensar. Então, a gente fez uma campanha do Natal Sem Fome, né, do Betinho, na empresa, uma grande mobilização. Então, tinham cartazes que mostravam essa realidade, e eu fui me aproximando disso e falando, bom, acho que eu poderia contribuir de alguma forma ali para comunicar melhor, para tentar trazer mais gente para essa história. Mas isso era como se fosse só um voluntariado, né? Eu ia poder ser voluntária de alguma campanha. E aí, insatisfeita com esse meu lugar, né, dentro do mundo corporativo, achando que fazia pouco, né, com o trabalho que eu estava realizando, eu pedi demissão e fui trabalhar numa ONG. Então, foi aí que eu faço... Essa é a minha grande virada, assim, de experimentar um outro setor, entender profissionalmente, né, como seria atuar no setor social. E aí eu mudei para trabalhar nessa ONG e vi que era possível ter uma carreira também nesse setor. Então, foi esse o caminho. E aí, depois disso, eu fui trabalhar num outro instituto chamado Instituto ASE, que fazia ponte entre doadores, pessoa física de alto poder aquisitivo e projetos sociais, até que o modelo do Instituto ASE era só para esse perfil, e eu e a equipe que estava comigo na época, a gente achou que podia ser mais flexível, e aí ele me incentivou a abrir o meu próprio instituto, uma coisa que eu nunca tinha imaginado fazer, né?
me tornar empreendedora e me tornar empreendedora social. Mas com o apoio de um filântropo, isso aconteceu. Legal, a gente já vai entrar um pouco mais nessa história do ASE para o FI e tal. Eu lembro que eu já escutei essa história algumas vezes e vou trazer essa história para cá. Mas eu tenho uma curiosidade que você fala, né? Você estava trabalhando numa empresa, numa grande empresa, e aí você começa a fazer uma campanha de voluntariado, né? Que momento desse processo você entendeu, ou você aprendeu, enfim, que existia a possibilidade de trabalhar nesse setor sem ser voluntária? A empresa tinha um instituto, né? Ela estava com um instituto empresarial, então tinha uma equipe lá, né? Pensando nessas campanhas junto com a área de comunicação interna, que era da empresa. Então eu comecei a perceber que tinha sinergia e que tinham várias pessoas na equipe de lá, também fazendo trabalhos lindos. Então ali eu percebi que podia ser uma carreira, mas muito distante, porque migrar dentro da empresa não era tão simples, porque o instituto tinha uma equipe super reduzida, e pensar em ir para outros ainda era muito cedo, né, nessa época. Eu estou muito curiosa para saber qual era a empresa, qual era o instituto, qual foi a primeira ONG. Eu posso falar todas elas. Na época era Telemark, hoje é a Oi. E aí tinha o Instituto Telemark, que depois virou Oi Futuro. E eu fui trabalhar na Junior Achievement, que é uma ONG que tem no mundo inteiro, que trabalha educação empreendedora em escolas. Eu fui cuidar da área de comunicação de lá. Então, era a minha experiência, né, de comunicação, marketing, montar os eventos, fazer toda essa comunicação com doadores, com as empresas, dentro de uma ONG. Né? Então, de empreendedorismo. Eu adoro essas histórias, exatamente. Porque a gente vai vendo como as coisas se conectam, né? Porque você falou que você começou empreendendo biquíni, não era isso? Né? Então, é isso, a experiência do empreendedorismo com a faculdade da publicidade, com a inspiração do Instituto Empresarial e do voluntariado e tal, que vai te levar para uma ONG que tem um pouco de tudo isso, enfim, até você virar... Olhando para trás, assim, parece que tudo fazia sentido, né? Mas, assim, são muitas crises no caminho, né? Sim, a gente sabe. Identidade, quem eu sou, o que eu vou fazer, trabalho é isso, trabalho é aquilo, eu vou trabalhar só para ganhar um salário, sem ter nenhuma realização, e aí tinha muitas crises no caminho. Mas uma coisa que eu aprendi desde cedo, que os meus pais me ensinaram, era que em qualquer momento que você esteja de trabalho, né, alguma coisa fica. E isso pode servir lá na frente. Qualquer aprendizado que você tenha, mesmo numa situação ruim, mesmo em algum ambiente que não seja o que você sonhou para você, alguma coisa fica que daqui a muitos anos você vai falar, né? Vai conectar os pontos. Exatamente. Então, assim, às vezes é aquela história, né, de confiar no processo mesmo, né? Se manter em movimento e confiar no processo. Interessante, até porque a gente está falando de filantropia, hoje você tem um instituto e fica muito aquele estigma que é ligado a dinheiro, a doação. Lógico que o dinheiro é o agente importante dessa equação, mas tem muito a essência, né? A vontade, ou a iniciativa. A gente fala uma outra frase muito interessante aqui, que a sua responsabilidade é do tamanho do seu privilégio, né? A gente entendeu o quanto a gente tem de privilégio e partir para ação. E eu acho que essa sua inquietude acabou te levando a navegar por esse caminho, né? Alguma coisa nessa linha. Exatamente, assim, eu vi que eu queria que a minha criatividade, a minha energia, a minha proatividade, eu sempre fui essa pessoa inquieta, ela podia ser utilizada para fazer diferença na vida de mais gente, né? E não num grupo pequeno, restrito dentro de uma empresa. E eu brincava, né, que era para enriquecer 6 pessoas, né, que estavam na holding, digamos assim, né? Então eu estava ali me matando, pensando e fazendo, e qual era o fim daquilo, né? Tudo. E aí aquilo começou a não fazer sentido e eu queria buscar uma forma de colaborar mais coletivamente. Muito legal. Vamos passar, então, para o capítulo da criação do Instituto FI, né? Que é isso, está muito ligado a uma coisa que foi empreendida antes, que é o ASE, né? Então, eu queria que você contasse um pouco essa historinha para a gente, né? Do ASE. É uma história curiosa, porque depois de um tempo fica cheio de místicas, né, no entorno dela. Bom, o Instituto ASE foi fundado pelo Marcos Flávio ASE, que era do mercado financeiro e que
quando a empresa que ele trabalhava foi comprada pelo Credit Suisse, ele montou um instituto para fazer ponte entre doador pessoa física de alto poder aquisitivo e projetos sociais. Ele era comercial, então ele tinha essa vivência com esse perfil e entendia que fazer uma ponte podia fazer uma diferença enorme. E aí eu entro na história pelo vagas.com, me candidatei a uma vaga de trabalho de um instituto de São Paulo que estava vindo abrir um escritório, uma filial no Rio, e aí eu me candidato assim para essa vaga. Então, a mística que eu sempre conheci ele, que eu era do mesmo meio, alguma coisa assim, eu não conhecia, não sabia nada a respeito, sabia nada de mercado financeiro, então fui para uma entrevista no aeroporto Santos Dumont com ele, e assim ele me contratou para abrir a filial do Instituto ASE no Rio. Então, essa história é bem engraçada por isso, porque ela é pouco convencional, né? Mas vagas.com, marcar entrevista, e aí comecei o processo, e aí, assim que ele me contratou, eu descobri que eu estava grávida, agradeci, liguei para ele, agradecendo a oportunidade, dizendo que tinha tido uma linda notícia na mesma semana, e aí ele me disse que não tinha me contratado para o projeto de 9 meses, que isso era um projeto de longo prazo, e que se eu quisesse continuar, para ele seria um prazer, porque gravidez não é doença, isso tudo vindo de um homem branco do mercado financeiro, foi bastante surpreendente na época, hoje eu acho que menos, mas na época foi, e eu embarquei nessa, né? Então, o nosso objetivo era doação de 200 mil para cima. Era um público muito específico. E no Rio, isso era muito, muito difícil de atingir, né? São Paulo ele já tinha desafios em São Paulo, mas vir para o Rio com esse limite, então se quisesse doar 180 mil, eu tinha que negar. Falava, não, 180 não, é 200 para cima. Porque para ele era um alvo muito específico. Ele queria atuar com grandes famílias, grandes fortunas, fazer diferença para esse público, né, com essa ponte. E imagino que muito da experiência dele no mercado financeiro de se relacionar muito com essas pessoas e falar, bom, existe aqui um monte de gente que eu estou vendo, eu sei que está ganhando muito dinheiro porque eu estou aqui de alguma forma gerindo esses patrimônios e tal, e que fazem nada ou pouco, ou poderiam fazer mais do que fazem, né? Exatamente. Essa foi a leitura que ele fez, que o que faltava era uma ponte profissionalizada, né, para isso, e aí as pessoas todas viriam para esse movimento. E aí, ao longo dos anos, ele foi vendo que não era exatamente isso, né, e que tinha um limite. Quando ele olhou para o Instituto, quando a gente sugeriu, né, ampliar um pouco esse modelo, abrir para outros doadores, para outros valores, trabalhar com empresa, né, ele disse, bom, esse não é o meu modelo, mas pode ser o seu modelo e vamos ver se ele dá certo, né? Então foi uma aposta. E aí ele falou, bom, eu financio o primeiro ano 100%, o segundo ano 50% e o terceiro ano 25%. E vamos ver o que dá. E a gente foi trazendo os resultados, né? Então ele resolve fechar o dele depois de um tempo, e aí a gente abre a filial em São Paulo. Então é engraçado o movimento, né? A matriz era em São Paulo, abriu uma filial no Rio, a filial do Rio virou uma outra coisa, né? Virou a matriz e abriu uma filial em São Paulo. E hoje ele continua atuando, ele continua sendo um filântropo. Ele é o presidente estatutário do FII, desde o ano passado. Eu convidei ele para ser presidente. Ele continua fazendo as doações aonde ele mora, que hoje ele mora em Poços de Caldas. Então, ele tem o Solidariedade ASE, que atua lá, com os projetos de lá. Porque essa sempre foi a crença dele, atuar onde ele mora, melhorar a comunidade da onde ele está inserido. Então, antes ele morava em São Paulo, ele atuava em São Paulo. Ele agora mora em Poços de Caldas, ele atua em Poços de Caldas. Além de ser um presidente voluntário e um mentor até hoje, né? Assim, nesses 11 anos, ele segue acompanhando todos os movimentos do FII e me escuta muito, né? Troca muito comigo, quase que quinzenalmente. Que legal, super interessante. Olha, a gente já tem 2 aprendizados aqui nesse programa. Um
calma aí, qual que era o segundo? Um é que vagas.com funciona, então se você quer fazer uma mudança de carreira, né, olha os sites de vagas e manda, e a segunda me fugiu, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Mas tem um ponto legal, a gente está falando muito aqui de mudar narrativas e, né, a sua história já mostra isso, essa questão também cultural do Brasil da caridade é uma ajuda, né? Tá na hora da gente mudar esse mindset. Caridade é um jeito de ser. Eu quero entrar para transformar algo. E aí os valores começam a virar diferentes, porque é quase que um novo estilo de vida. Não é questão de pegar alguma coisa para ajudar alguma coisa pontual. Tem a ver o que eu estou falando? Você sente Super. Isso? E eu vou falar em várias escolas, né? Às vezes sobre carreira, sobre profissão, porque assim, a que eu tenho hoje, eu não podia imaginar na escola nem na faculdade, né? Porque é uma carreira que eu estou construindo, né? Então, não conseguia imaginar isso lá naquela época, que eu ia fundar uma ONG, né? E que eu ia liderar tantas pessoas e que eu ia precisar saber um pouco de tudo, um pouco de finanças, um pouco de marketing, um pouco de RH, né? Esse desafio que é liderar, né? Qualquer coisa, né? Qualquer organização. Então, e eu também não queria ir trabalhar num lugar que fosse desagradável, pobrinho, nada disso, assim. E eu comecei a ver que essa ideia da filantropia, da doação, né, da solidariedade, precisa de bons profissionais, de gente engajada fazendo melhor, né? E não aquela coisa de que é o dinheiro que eu nem sinto falta, sabe? Aqui no FI, a gente tem 2 escritórios super lindos, com equipe profissional, com benefícios, com tudo que uma empresa oferece, porque a gente entende a importância do trabalho que a gente faz para o nosso país, e a gente gosta de ter exatamente esse pensamento, assim, é uma equipe profissionalizada, é uma equipe capaz, que entrega muito, que deveria ser muito mais bem remunerada do que muitos outros segmentos que destroem, né, o nosso planeta de uma maneira geral. Então, essa mudança de pensamento, assim, de ter gente qualificada, de ter bons equipamentos, né, de ter realmente um formato de trabalho adequado para o que a gente faz. E não porque a gente está falando de doação, filantropia, de organização social, isso tudo ser mais ou menos, sabe? Ser aquela coisa que sobrou, que ficou, né? Então, é uma forma também, assim, de trazer de lá, né, dessa experiência que eu tive no passado. Bom, se eu vou liderar uma organização, eu quero que ela seja uma organização tão competitiva quanto a empresa aqui do meu lado, do escritório do lado aqui do meu, entendeu? Para a gente ter metas, a gente tem objetivos claros e sabendo que o que a gente faz, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente fizer da melhor maneira, os resultados eles são positivos para muito mais gente. E ampliou o espectro, né? Porque a minha geração, eu falo que estragou tudo. A gente falava do lucro para acionista, daquele capitalismo selvagem. Aqui, nessa ótica, a gente fala de um resultado que realmente amplifica e gera transformação para todos os stakeholders, né? É uma questão muito mais amplificada e dá muito mais prazer. E não é pecado você querer ter performance, você querer ter os melhores, ao contrário. Isso que vai inspirar e fazer mais gente querer vir trabalhar nesse setor com tudo, né? Não porque é o que sobrou. A Kika sempre fala sobre isso, né? Essa é a grande provocação. E a provocação que eu faço também, né? Até para essa lógica toda dos resultados, né? Do lucro, da gente repensar quanto de lucro a gente precisa ter, né? Nas empresas. Então, eu faço sempre essa provocação. Eu falo, com uma margem de 12%, eu tive não sei o quê, não pode ficar com 10%? E pegar 2% e doar, né, para tentar transformar esse lugar que a gente vive bom para todos, né? Não dá para tentar equilibrar essa ganância, essa ambição, né, de sempre maximizar os lucros em detrimento de tudo que a gente vive. Então, o nosso papel aqui também é fazer essa provocação, é trazer uma reflexão desse nosso modelo, né, do modelo que produziu esses resultados todos que a gente vê. E uma coisa que eu falo sempre, quando eu vou falar sobre projetos sociais, ou sobre resultados, enfim,
eu vou muito no simples, assim, pensa o que você quer para um filho seu, né? Para você e para o seu filho, por exemplo. Você quer que ele estude numa boa escola, você quer que ele tenha acesso à saúde, você quer que ele tenha uma moradia digna. Então, assim, o que você quer para o seu, você tem que querer para os demais, né? Então, assim, é uma reflexão muito simples, quando eu não estou querendo tirar tudo que você tem, não é isso, sim, mas é distribuir melhor. E que você... Só uma perguntinha em cima desse tema, porque eu tenho uma dúvida que é legal, deu para ver que você tem muita experiência. Porque a gente está falando de transformação cultural, transformação comportamental, que é difícil. Você tem um exemplo prático de alguém que você achava que ia ser, sabe, que não ia mudar nunca e que você conseguiu dar esse clique e tem um case interessante, por exemplo, que você conseguiu ter essa transformação, porque aí são coisas bacanas, sabe, da gente te ouvir e se inspirar. Eu tenho vários, porque a gente começa a relação um pouco sem entender qual é a bagagem que o outro tem, o que ele entende sobre isso que a gente está falando. Então, tem toda uma parte educacional, né, nas conversas, de explicar um pouco a realidade, que é basicamente nosso papel, é aproximar realidades, assim. É alguém que se abriu para ouvir sobre isso, a gente trazer o outro lado e tirar aquelas verdades absolutas de quem está muito distante, que acha que sabe qual é a solução para o outro, ou acha que não dá certo porque é preguiçoso, um monte de frases assim mais absurdas que a gente escuta. Eu tenho casos assim de pessoas que se envolveram tanto com as organizações sociais que se tornaram ou passaram a fazer parte do conselho, passaram tem uma delas que virou madrinha da filha da fundadora da ONG, realidades completamente diferentes que passam a se frequentar porque se entendem como seres humanos unidos por uma causa, né? Então, assim, esse processo acontece. Outro é um monte de várias pessoas de mercado financeiro tentando entender sobre como podem atuar e com conhecimento ainda mais superficial sobre os projetos ou sobre as causas em si que eles gostariam de apoiar, e tempos depois eles estarem explicando para outras pessoas que chegam mais cruas sobre não é bem assim, isso acontece por isso, entendendo a causa e consequência. Isso acontece o tempo inteiro. Quando as pessoas de fato se abrem para entender o que a gente está fazendo aqui, e aí vai olhar a causa para entender por que a gente está tendo que fazer algumas ações aqui desse outro lado, muda toda a perspectiva. E aí elas começam, e elas são multiplicadoras disso, né, nos seus círculos. Então, o nosso papel de trazer informação de uma forma, a gente tenta fazer de uma forma que a gente não julgue, que a gente, de fato, aproxime dentro daquela linguagem que faça sentido para o outro lado, para não se sentir completamente perdido ou não vir com as verdades absolutas que leu em algum lugar, em alguma manchete, e que não aprofundou um pouco mais. Então, o nosso papel é esse. Quer ir lá visitar? Quer entender melhor? Quer ver um estudo? Sabe? E dar exemplos, né? Do que o dinheiro de uma doação pode produzir na vida de uma outra pessoa. Porque às vezes a pessoa acha que não é assim, né? Fala, eu vou doar isso, mas para quê? Será que faz diferença? E faz muita diferença. E a gente consegue mostrar toda a diferença. E a gente sempre fala que as organizações sociais elas acabam atuando como um grande atalho, né, para a falta de oportunidades que o país tem. Então, elas vão criando as oportunidades, elas vão acelerando processos. Quando você apoia um reforço escolar, você está tentando criar esse atalho para alguém que não está com a educação de qualidade, não tá vivendo uma educação de qualidade como deveria, mas ela não precisa perder a geração inteira dela. Se tem alguém dando reforço para ela conseguir avançar mais uma casa, isso tem um valor enorme. Isso não quer dizer que a gente não tenha que lutar pela educação de qualidade pública para todos, né? E aí isso é uma outra frente. Mas aqui tem um valor enorme quando você apoia um reforço escolar, quando você apoia a reforma de uma casa, quando você compra um computador para um aluno do ProUni que entrou numa universidade particular. Tudo isso ajuda nesses processos todos que a gente tem tanta barreira ainda. Ô, Lu, vou dar um passo para trás, né?
enfim, você trouxe muitas coisas, mas queria que você contasse um pouco sobre o Instituto FI. Enfim, você contou um pouco lá da trajetória, que o ASE virou FI, que vocês ampliaram um pouco o leque de parceiros, né, com quem vocês estavam, enfim, dispostos a dialogar e tal. Então, queria que você explicasse um pouco o que é que o Instituto FI faz hoje, qual que é o modelo de atuação. Bom, então, o FI é uma organização sem fins lucrativos que tem como principal objetivo ser ponte entre doador e projeto social. Isso, na prática, a gente busca doador o tempo inteiro. Então, assim, o papel do FI é encontrar doador, pessoa física e jurídica, identificar essa causa. Então, nessa conversa, nessa abordagem, a gente pergunta, mas que tipo de causa você gostaria de apoiar? Saúde, educação, esporte, qualquer causa é possível para a gente aqui. Então, primeiro é essa conversa. Paralelo a isso, a gente tem no site um cadastro de organizações sociais livre o ano inteiro. Então, qualquer organização pode se cadastrar lá e a gente passa a ter esse banco de projetos para quando a gente encontrar um doador aqui, a gente conseguir conectar. E aí a gente monta um planejamento da doação, para o doador saber para que ele vai doar, mas quem diz como é que vai usar o dinheiro é a organização. Então, ela monta esse planejamento. Ela diz, olha, eu vou receber 50 mil reais e eu quero usar desta forma. Isso é combinado entre todas as partes e a gente começa um acompanhamento dessa doação, para ver se o que a gente combinou está acontecendo. Uma flexibilidade gigantesca, assim, porque no meio do caminho tudo pode mudar, né? A gente sabe que nessa realidade que a gente atua, pode acontecer um monte de coisa, então tem uma flexibilidade, tem remanejamento de recurso, tem uma relação muito próxima com o FI, dos projetos, e aí para o doador a gente manda um relatório, a gente leva ele para visitar o projeto, a gente faz com que ele entenda um pouco mais sobre a causa que ele resolveu apoiar. Então, assim, esse eu diria que é o coração do FI. É um modelo um pouco parecido com gestão financeira, assim, né? Assim, só que para doação, né? Porque, assim, como foi idealizado pelo ASE, né? A gente tem uma matriz de risco, digamos assim, que é essa avaliação que é feita nesse cadastro. Então, a gente monta ali uma avaliação de risco, que não elimina ninguém, mas você fica sabendo exatamente o que esperar. Aí a gente monta uma carteira de projetos, digamos assim, e vai levar para o investidor botar o dinheiro dele onde ele acha mais confortável para ele. A lógica é essa. A lógica é a mesma, a diferença é que num você vai querer que o seu dinheiro se rentabilize e, portanto, ter mais dinheiro, e na outra você vai querer que o seu dinheiro gere ativos sociais e ambientais, exatamente, né? Enfim, exatamente. Essa... Então, assim, esse é o coração do FI, que a gente chama isso de assessoria de filantropia. Ao longo do caminho, né, a gente foi entendendo que tinham outras possibilidades, e a gente começou a ser demandado de outras coisas, e a gente falou, bom, isso aqui a gente pode fazer, isso aqui a gente já sabe, e aí a gente foi se desafiando em outras coisas. Então, uma delas é a que a gente chama de gestão financeira de iniciativas de impacto social. O que é isso? Nem todo mundo precisa abrir uma ONG. Eu brinco que eu sou a rainha do bottom de quer abrir uma ONG, fale comigo que eu não vou deixar. Até que você me prove que o que você vai fazer é muito inovador e não tem ninguém fazendo. Aí eu até te ajudo a abrir. Mas até então, não, porque eu tenho certeza que tem alguém já fazendo isso há algum tempo e que precisa do seu dinheiro ou da sua ajuda para potencializar ainda mais o que está fazendo. Então, essa frente que a gente abriu um grupo de voluntárias que quer fazer alguma ação, aí tem uma conta bancária dedicada no FI para isso, para doação. Uma escola tem um monte de campanha de arrecadação de doação para depois converter para as organizações do entorno. Então, contrata o FI para o FI fazer essa gestão financeira isenta, que depois vai ser distribuída com esse fim social. Então, essa foi uma outra frente que a gente iniciou de facilitar processos, sabe? Burocracias, tirar realmente os nós e virar uma solução social. Eu queria muito fazer isso, mas é muito difícil. A gente aqui tenta entender o que é o muito difícil, se é possível fazer e realiza. E a gente começou a trabalhar com várias empresas, montando editais, avaliando projetos, cuidando de programas, às vezes, ligados aos funcionários, quando eles indicam ONGs. Então, a gente ganhou uma experiência de avaliação de organizações e acompanhamento de projetos muito grande. E isso cabe em vários momentos diferentes.
E a capilaridade também, né? A atuação do FII no Brasil inteiro também trouxe para a gente esse conhecimento. Então, o que é muito difícil, às vezes, para uma empresa chegar em um determinado perfil de projeto, para a gente é mais fácil, né? Pela rede já estabelecida. Então, a gente tem essa frente, assessoria de filantropia, gestão financeira, editais, avaliação de projetos. A gente foi criando uma gama de frentes para ter essas soluções. Ô, Lu, vamos falar um pouco mais da parte que é coração. Então, uma pergunta bem simples. Qual que tem um mínimo? Se eu quiser... vocês estão buscando aí doadores e organizações para fazer essa ponte. Tem um mínimo que eu preciso estar disposta a doar para fazer a minha doação via FII? Então, a gente tem vários modelos, né? A gente criou um aplicativo agora que se chama Doei, e aí no aplicativo qualquer valor vai direto para a organização. Então, não tem mínimo, né? Respondendo objetivamente, não tem mínimo. Qualquer pessoa pode baixar o Doei e escolher uma organização, que é uma organização que já foi apoiada pelo FII, já passou por toda a avaliação necessária, que está no aplicativo para doar. Para doar diretamente com o FII, com os relatórios, a prestação de contas, um acompanhamento mais próximo, a gente tem doações de 10 mil por ano para uma organização. E aí o que modifica é que vai ter um relatório. Em vez de ter um relatório bimestral, a gente vai fazer um relatório, né, na entrega do que foi aquilo. Então, de verdade, não tem mínimo. E se alguém procura a gente por uma coisa muito específica, a gente pode conectar direto com a organização, sabendo que a organização vai fazer o relacionamento da melhor maneira. Mas, digamos que nesse modelo onde tem todo o acompanhamento de vocês, os relatórios e tal, aí tem algum mínimo? Não. Não. Legal, é uma forma de democratizar bastante, então, né? Exato. O acesso à possibilidade de doar, ou a facilidade de doar. A outra pergunta que eu queria te fazer é, nesse processo todo, qual que é o grande desafio? O desafio é a barreira de encontrar novos doadores. Eu acho que ainda tem muito dinheiro disponível, tem muitas possibilidades e pouco acesso, né? Pouca abertura. Então, eu acho que é uma coisa cultural, né? Que vem se desenvolvendo. Então, a gente fala, né? Nos nossos nichos de uma maneira e fora deles, quando a gente vai falar qualquer coisa dessas aqui que a gente está conversando, é muito novo, é muito desconhecido para muita gente. Então, assim, ainda tem um campo para explorar gigantesco. E eu acho muito lento o processo, né? Esse processo de despertar mesmo, assim, né? Eu faço parte de alguns grupos que não são do setor, né? Do terceiro setor, e eu vejo uma dificuldade enorme de entender essa responsabilidade, né? Que o Alan falou logo no início, desse privilégio, de entender a responsabilidade que o privilégio traz. E aí, quando eu venho falar sobre isso, todo mundo acha muito bonito, muito legal, muito bom ter alguém como eu ali no meio, mas partir para ação acontece de uma forma muito, muito A gente tímida. tem outra frase para provocar, que omissão já não cola mais. Omissão é cumplicidade com o que está ruim, não tem mais essa. Todo mundo teria que mudar a chave, se mobilizar e ter essas conversas mais próximas. Deixa eu fazer uma pergunta técnica, então. A gente sabe que está lento, que está ruim, mas é difícil mudar a cultura. Então, eu queria que você falasse um pouco se você sente que evoluiu, está melhorando. E a outra questão é esse movimento anti-woke, ou agora esse pânico que tudo voltou para trás, retrocedeu. Como você que vive esse dia a dia fala sobre uma potencial evolução ou não? A gente sabe que está muito longe, que está ruim, que tudo no Brasil é para ontem. E se realmente piorou e a gente tem que se preocupar porque deu uma marcha ré muito grande. Então, eu sempre gosto de falar da experiência prática que eu tenho, né? Do início para cá, a gente avançou, fato. E aí avança em números mesmo, né? Mostrando os números que o FII movimenta ao longo dos anos, eu consigo ter ali um dado de que tem mais gente se importando, mais gente buscando fazer isso aqui no meu micro-universo do FII. Então, acho que a gente avançou com uma velocidade menor do que a gente precisa e gostaria, mas acho que tem avanços, sim. Agora, olhando esse movimento agora para as empresas, eu acho que a gente tem uma mudança, e aí a gente vai entender, né,
quem de fato comprou a agenda e entendeu a agenda para seguir, ou quem estava fazendo purpose washing, né? Exatamente. E aí eu acho que o que acontece de uma maneira bem prática, existe uma parada, sabe? Um movimento que a gente estava ainda construindo, né? Ainda não estava sólido, e aí com as mudanças todas que acontecem, as pessoas dão uma parada, uma travada, e falam, pô, será que é isso mesmo? Será que aquilo que a gente estava fazendo é o certo? É necessário? E aí começa a gerar dúvida, na dúvida as pessoas se paralisam, e aí começa a história de estamos revendo estratégia, né? E aí a gente não tem tempo para rever estratégia, porque a gente precisa agir. Então eu acho que o que traz na prática, e que eu estou sentindo muito esse ano, é uma coisa meio de uma tomada de decisão um pouco mais postergada, ou com mais conservadora em termos financeiros, não vai doar tanto, porque não foi tão bom, o mercado pode responder assim ou assado, e aí isso tudo atrapalha, né? Assim, essa incerteza do nosso cenário nacional já atrapalha, né, essa tomada de decisão para quem não despertou e não tem a consciência. Porque, assim, ricos ficam mais ricos em cenários de incerteza, fato. Então, quando você entende o seu papel, a sua responsabilidade, nada vai mudar para um determinado perfil. Mas para quem ainda está na dúvida se esse é o melhor caminho ou outro, eu acho que atrapalha, porque gera dúvida, gera desconfiança, e aí dá uma travada no processo. Volta para a sua zona de conforto, né? Exato. Melhor não pensar nisso, né? Deixa eu sobreviver aqui, sabe? Tem uma coisa de sobrevivência, mesmo fazendo contas matemáticas, sabendo que as próximas 5 gerações estarão em paz financeiramente. É difícil o desapego, né? Luísa, você está falando disso, desse cenário, você está se referindo um pouco ao que aconteceu no começo do ano, mudanças no governo nos Estados Unidos, fim da USAID, é um pouco desse contexto que você está trazendo, só para a gente concretizar um pouco. Exatamente isso. E assim, eu gosto sempre de olhar as oportunidades a partir disso, dessas crises, né? Desses novos posicionamentos. E o Brasil tem uma oportunidade gigante, né, de seguir liderando essas temáticas. Protagonismo, né? Total. Então, assim, os empresários, né, que lideram várias agendas precisam entender uma oportunidade como essa para um país rico como o nosso, né? Olhando sustentabilidade, olhando, né, a nossa biodiversidade, olhando essa riqueza que a gente tem humana, né, dos empreendedores, né, dos negócios sociais que estão trazendo soluções diferenciadas, assim, olhar um pouco para dentro, potencializar tudo isso para a gente explodir. Então, eu sempre vejo, né, o copo meio cheio, né, eu sou super otimista, já de nascença, eu acho, e olhar a oportunidade a partir disso, porque a gente tem muitas ferramentas, a gente tem muita solução, a gente tem muita qualidade, né? Então, olhar para isso e avançar, e não travar, não paralisar, né? Fazer ao contrário. Vou pegar esse gancho, então, para te perguntar, nessa sua experiência de vários anos, né? Primeiro com o ASE, depois com o FI, que narrativas, que argumentação você acha que são mais efetivas, eficientes, ou que ações, enfim, para fazer a pessoa mudar de atitude, né? Passar a doar, ou passar a doar mais, ou passar a doar com mais confiança, enfim, todas essas camadas que quem trabalha nesse setor vem discutindo, né? Precisamos de mais doação, precisamos de mais doação para as organizações da sociedade civil, né? Precisamos que essas doações sejam doações mais livres, ou seja, que as organizações, você falou que é o caso de vocês, tenham autonomia para decidir como ela vai usar aquele recurso e tal. O que, na sua experiência, são os argumentos que melhor funcionam? Então, essa é a pergunta que todo mundo me faz, né? O que eu falo para conseguir converter um doador? Eu não tenho essa resposta exata. Eu acho que a gente tem um erro de linguagem no nosso setor enorme, mas eu não sei qual é a linguagem certa ainda. Eu acho que a gente fala de um jeito que ou a gente começa a falar todo mundo a mesma coisa, e aí a gente consegue pegar um ou outro, né, com essa linguagem,
ou a gente fala de um jeito que isso não reverbera do outro lado. O que eu vejo é quando eu trago para o simples, né? Quando eu trago para exemplos muito práticos sobre isso que eu falei no início, né? Pensa o que você quer para o seu filho, né? É o que o outro quer para o filho dele também. E você entende que a gente não tem as mesmas oportunidades, e aí vou trazendo essa consciência um pouco. E o que eu percebo é que entender isso, né? Quando a ficha cai de uma fala dessa, dói muito no primeiro momento. Né? A consciência dos próprios privilégios é uma coisa que dói. E aí muita gente paralisa também. Aí. Então não pode ser uma linguagem tão agressiva, né? E tão de escancarar a realidade, porque pode produzir um efeito contrário, mas ao mesmo tempo você precisa dar doses de realidade para fazer um convite para essa pessoa se envolver e mostrar que ela também pode ser uma parte da solução, uma parte da melhoria. Então, tem sido meu estudo nesses anos, assim, quando eu começo uma conversa, se eu vou trazer dados, se eu vou trazer a história do João, ou se eu vou trazer a história da liderança da organização, é muito leitura do seu interlocutor, para saber se o olho brilhou um pouco mais aqui, eu vou mais para cá, se foi por aqui, se interessou, engajou na conversa, eu vou para cá, ou se não está acontecendo nada ali, e aí você também não perde seu tempo, nem a pessoa dela, né? Ter essa clareza, né, de com quem você está conversando e aonde aquela história vai parar. Pode não ser o momento certo, né? E aí a pessoa precisa ver uma grande tragédia, ou viver uma grande tragédia, ou que algum par dele consiga sensibilizá-lo por alguma coisa. São infinitas possibilidades. Mas, assim, a gente precisa encontrar novas linguagens. O jeito que a gente está, eu acho que a gente fala com um grupo menor. A gente não está conseguindo falar com... E aí a gente precisa estudar os que conseguem falar, né? Os que conseguem destravar milhões, né? O que ele fez, não fez? Estamos reproduzindo o modelo? É isso também, né? A filantropia também tem essa armadilha, né? Da gente reproduzir os modelos que a gente vivencia na sociedade, né? Define para que lado vai quem tem o dinheiro, né? Quem tem o dinheiro tem o poder. Se quem tem o dinheiro é quem doa, também define para que caminho a filantropia anda, né? Então, se a gente de fato consegue romper essas barreiras para olhar de forma estruturante, sistêmica, os problemas que a gente tem, ou se a gente vai ficar tapando os buraquinhos para manter tudo como está, porque isso não abala e não incomoda um modelo que já está aí posto há muito tempo, né? Mas, eu vou te falar, eu sou da área de marketing, eu até escrevi recentemente um livro sobre o marketing como uma ferramenta de transformação cultural. E eu vou te falar que você sabe, porque você falou que você não sabia, você sabe bem, porque a história é uma narrativa empoderada e inspiradora, que é tudo que você está falando aqui no programa, e ao mesmo tempo tem que ter um tom emocional, né? A gente tem que tentar sair de todos os layers técnicos, e a gente, no fundo, todo mundo é ser humano e todo mundo está vivendo nesse mundo que não tá bom, a gente sabe. Então, é lógico que tem a customização, você vai olhar no olho como eu vou tocar esse aí, mas eu acho que a receita do bolo de ter uma narrativa séria, empoderada, que coloque uma certa inspiração de fazer parte, um medo de não estar contribuindo, porque o cara que não quer de verdade, azar, mas os que a gente pode ainda, né, trazer para essa nova narrativa, para essa novo comportamento, eu acho que você tem uma receita do bolo aí bacana, e por isso que o FI está tendo tanto sucesso. Que bom, vou sistematizar esse jeito de falar e aí eu vou passar a responder assim. Boa. A narrativa engajadora, empoderada, vou criar esse uma metodologia. Não, isso é metodologia FI de convencimento para a doação. O programa é perspectiva, a gente quer furar a bolha, a gente quer falar com todo mundo. O jeito de falar com todo mundo é jeito simples, todo mundo tem pai, mãe, filho, amigo, ou passou por um perrengue, ou, em alguma hora você vai furar
essa carcaça que nos mantém na nossa zona de conforto, mas a realidade está aí e ela afeta todo mundo. Então, acho que você deu boas dicas aqui para a gente. Eu falo sempre isso, quando você vai falar com uma empresa, esquece o CNPJ, você está indo fazer uma reunião com o CPF, né? É isso. Então, assim, vai pensando no CPF e que ele quer. E a pergunta que eu faço várias vezes é essa. Eu falo aqui do Rio, né? Eu estou no Rio, eu falo, você está feliz? Está se sentindo seguro nessa cidade? Está feliz com o lugar que você vive? A pessoa fala, não. Aí deixa ela reclamar uns 3 minutos, eu falo, e aí? Então, vamos lá. Deixa eu te contar umas coisas boas que estão acontecendo por aqui e que a gente pode ajudar a melhorar, a ampliar. E aí, sabe, é trazer a pessoa realmente para ela mesma criar essa trajetória mental, né? De, agora reclamei para caramba, realmente, eu não estou fazendo nada para mudar isso que eu estou reclamando. Como é que eu posso mudar? Doando, não tenho tempo, não sei como é que é. Será que alguém aqui me ajuda? Né? E aí a gente está ali para fazer esse movimento, né? Sabe que a gente teve uma conversa aqui, um entrevistado que foi o Thiago, da World Vision, e a gente falou bastante sobre isso, porque ele é da comunicação também, e ele trouxe algo que você trouxe agora na sua fala, que tem uma tendência da comunicação, que as pessoas estarem... Não é da comunicação, tem uma tendência no mundo, que é as pessoas estarem preocupadas com si próprias. Então, que você precisa trazer o benefício para a pessoa, né? Então, quando você fala, você está feliz com a segurança do Rio de Janeiro, né? Está se sentindo seguro, você está bem, né? De alguma forma, me lembrou isso, assim, porque você está ativando um lugar que é doar e contribuir com as organizações que estão atuando nas periferias, enfim, a gente acabou de sair aqui também de uma gravação do papo com a Tux, que trouxe muito esse lugar da violência e tal, né? Você está, no fundo, investindo no bem-estar que vai te afetar também, né? Enfim, então tem algo aí, né, que talvez seja uma coisa para a gente explorar enquanto setor. Eu saí dessa conversa com isso muito presente, assim, né? Como é que a gente explora o benefício para o próprio doador, né? Isso desde o início, assim, em todas as reuniões que eu comecei a fazer de prospecção, eu sempre tinha essa máxima, assim, eu precisava, naquela reunião, naquele encontro, gerar algum valor para o outro, né? E aí, assim, eu tive uma reunião uma vez muito desagradável, engraçada, mas que vira case, né? Que é bom para ir criando essa casca, né? Essa experiência. A pessoa me recebeu dizendo assim, olha, fulano pediu para eu te receber, não sei muito bem o que você faz, conta aí, né? Tipo, menor vontade de estar comigo, né? E eu, nesse momento, também a menor vontade de estar ali, né? E aí eu falei, bom, vamos combinar o seguinte, eu explico o que eu faço, se te interessar, a gente continua a conversa, senão eu vou embora. Aí a pessoa ficou meio desconcertada, né? Porque não achou que eu ia reagir assim, porque o meu tempo é tão valioso quanto o dele, né? Mas ele não acha, claro. E aí começamos a conversa. No meio da conversa tinha um termo que ele nunca tinha escutado. E aí eu expliquei o que era esse termo. E aí na mesma hora eu falei, bom, viu? Você já aprendeu uma coisa diferente hoje com essa nossa conversa. Acho que valeu a pena me ouvir. E aí, assim, a pessoa ficou mais desconcertada ainda, não deu em nada, não virou doador, não aconteceu nada. Mas eu estabeleci ali uma reunião muito de igual para igual, porque eu tinha certeza de que eu tinha valor para gerar ali, né? O outro, às vezes, não sabe disso, mas quando você vai muito confiante, muito certo de que você tem informações que aquela pessoa não tem e que são úteis para ela, porque, com certeza, ele foi falar isso no jantar, ele contou isso em casa, porque ele aprendeu uma coisa que era importante para quem está no meio que ele está. Então, essa forma de estar pronto, preparado, seguro do que você está falando e fazendo, ajuda muito também. O empoderamento de novo aí, ó. Você tem o sistema, hein? Oficializa, ó. Você está repetindo. Olha, ó, nessa conversa de hoje, você já aprendeu. Você já aprendeu que você sabe mais do que você está achando que você sabe sobre como convencer as pessoas a doarem. Luísa, eu queria entrar num tema polêmico com você, que é o seguinte. Você, explicando o FII, né, trouxe muito essa coisa do, eu quero ter aqui, o FII é uma organização social, mas que eu quero que as pessoas trabalhem num lugar bonito, que elas sejam remuneradas, que elas tenham benefícios, né, e a gente sabe muito bem que isso custa, né,
E quando a gente está numa empresa, isso é tão natural, né? Enfim, você tem um bom funcionário, você quer manter o seu bom funcionário. Para manter o seu bom funcionário, uma das principais estratégias das empresas eu te promovo, eu aumento seu salário, eu te dou mais um benefício, né? Eu reconheço no final do ano e te dou um bônus, né? E isso faz com que aquele funcionário se continue, não só isso, obviamente, que o ambiente tem muitas outras coisas que vai fazer uma pessoa feliz, mas que essa dimensão material é uma dimensão relevante, importante, porque afinal de contas todo mundo tem boleto para pagar, né? Tem conta, precisa viver, tem os seus filhos para levar para mandar para escola, para não sei o quê, para o curso, para o balé, para natação, para o inglês, enfim, a vida, né? Você quer tirar férias, quer poder viajar, enfim, né? E isso no terceiro setor, como sabemos, é um desafio imenso, né? Primeiro, porque lá atrás, eu te fiz essa pergunta no começo, né? Tem um pouco assim, nossa, mas você trabalha nessa. E você ganha, você vive disso, né? Tem um lugar mas vocês não são todos voluntários, né? Isso não é uma coisa que você faz depois das 5, quando você sai do trabalho e tal, né? Aí depois tem, eu trabalho, mas. E você ganha bem? E aí tem uma coisa do tipo assim, como assim? Você tá querendo mudar o mundo e tal, e você tá ganhando dinheiro com isso, aí vem, né? Enfim, muitas camadas disso, né? Então, tem uma coisa que, para você conseguir trazer isso para a sua organização, você precisa ter recursos para isso, né? E isso não é algo que é visto como óbvio pela sociedade. Inclusive, aí vou trazer a polêmica, a gente acabou de vivenciar um caso, né, do Vaquinha. Então, uma grande campanha de arrecadação de recursos por meio de uma plataforma de financiamento coletivo, que é o Vaquinha. E aí saiu de que 20%, né, que é o custo deles, que era R$100 mil, porque a captação foi muito bem sucedida, ia ficar com a plataforma. E isso virou uma notícia como se fosse assim um absurdo completo, né? A estrutura que estava permitindo que aquela campanha acontecesse ficasse com uma parte da doação. Então, eu queria que você contasse, queria que você dialogasse um pouco com esse caso, enfim, se quiser, você pode até contar um pouquinho mais do caso, para quem está escutando a gente e tal, e falasse um pouco de como é que você estrutura isso dentro do FII. Então, eu acho que, na verdade, se você for transparente e deixar seu modelo muito claro, você evita um monte de polêmicas dessa, né? E existe realmente uma construção de entendimento da sociedade sobre esse setor. Então, também precisa ser desmistificado, a gente precisa de uma narrativa muito clara sobre isso. E eu sempre falo aqui, eu tenho 2 escritórios, eu tenho uma equipe CLT, o empresário sabe quanto é um CLT de um PJ, plano de saúde, alimentação, refeição, tem massagem, vou criando vários benefícios aqui que qualquer grande empresa oferece sem ser questionada, né? Então, o que eu sempre digo é que assim, eu estou trazendo para cá a mesma lógica do corporativo, porque eu quero atrair bons talentos, bons profissionais, porque a gente tem uma entrega muito difícil para fazer, né, com uma complexidade gigantesca, então a gente precisa ter um grupo que trabalhe de forma confortável e não sabendo 3 meses não vai ter mais salário, né? Então, isso é um desafio, claro, manter uma organização assim. Eu entendo todos os privilégios de ser o FII, como o modelo do FII eu sei que não é a realidade da maioria das organizações sociais que estão ali o tempo inteiro buscando recurso para pagar conta de luz, para pagar um funcionário, para ajuda de custo de um voluntário até. Então, assim, não é o padrão. Mas, assim, a gente tem que deixar claro qual é o custo nessa história, né? Então, não ter pudor de falar sobre dinheiro, de quanto as coisas custam, trazer isso de uma forma mais estruturada, que eu acho que é o que aconteceu nesse caso especificamente. Várias vezes, eu também me coloco em dúvida, né? Por exemplo, o do Whey, a gente não cobra nada. E todo mundo fala, nossa, mas como é que você não cobra nada? Porque você está gastando com um aplicativo, desenvolver um aplicativo e não tá cobrando nada. Eu falo, bom, nesse primeiro momento foi uma estratégia não cobrar nada. Quando eu chegar com uma base gigantesca, talvez a gente coloque um percentual baixinho para o FII manter o próprio aplicativo, né? Uhum. E manter o funcionário que cuida do aplicativo, né? Mas ter isso claro, né? Claro, na pandemia,
A gente foi gestor financeiro de uma campanha gigantesca que se chama União Rio, e a gente não ficou com nada. A gente trabalhou 100% pro bono para essa campanha. Foi uma decisão estratégica. Certa, errada? Foi só uma decisão. Não, mas aí vocês estavam doando para a campanha. Tem uma coisa de consciência, né? Eu vou doar o que seria o meu custo para a campanha. Mas várias outras organizações conseguiram fazer seus fundos patrimoniais, não, mas eu diria seus de reserva, seus fundos de reserva. Seu fundo de reserva com as doações da pandemia. Isso está errado? Não, isso também não está errado. Isso é uma estratégia que cada gestor toma em relação à sua organização. Então, eu acho que, assim, tem um erro de comunicação, porque, assim, por que 100 mil é muito e se tivesse arrecadado pouco era um valor baixo e ninguém estava questionando? E aí o próprio setor, muitas vezes, tenta trazer essas narrativas confusas, né, sobre a gente mesmo. Porque, assim, quando você está falando para um doador, um filântropo, para doar 1%, e ele ainda não é um milionário, é um valor. Aí tudo bem. Ele vira um milionário, você acha que ele vai manter o mesmo 1%? Não, aí ele reduz porque ele fala, o meu 1% agora é muito. Então, é uma coisa conceitual, eu acho, assim, de entender claramente qual é o valor, quanto custa e por que eu cobro isso ou aquilo. Deixando isso tudo claro, é simples, é o que eu faço com os doadores. Aqui não tem doação vinculada ao valor do projeto. Então, no FII, não é 10% do que você doa para o projeto fica para o FII. Não é o nosso modelo. Para a pessoa física é livre. Ela doa quanto ela quiser para o FII. Ela pode doar 100 mil para o projeto e 1.000 para o FII. Ela pode doar 100 mil para o projeto e 100 mil para o FII. Então, assim, é livre porque faz parte da nossa educação com o doador, do entendimento do valor de ter um intermediário como o FII no processo. Alguns valorizam, outros não valorizam. E a gente, ao longo da relação, a gente vai entendendo. Bom, isso aqui a gente tá pagando para ele, né? Pensando hora, trabalho, estrutura e tal, e ele não está vendo valor, não faz sentido seguir, vamos falar para ele seguir direto com a organização e está tudo certo. Não faz sentido ter esse intermediário. Outros falam, não, eu só quero doar para vocês porque a doação para o FII consegue alavancar tanto de doação para o setor. Então, existem vários modelos, mas eu acho que isso tudo precisa ser bem comunicado. Você falou 2 pontos importantes, né? Precisa ter profissionalismo, que é óbvio, e transparência. O resto são decisões estratégicas como qualquer outra coisa. Uma empresa funciona de um jeito, uma da outra. E aí, o que eu acho que o terceiro setor tem que brigar, e são as narrativas, e são esse empoderamento, é essa questão de que o status quo luta para tentar ficar achando esses pelos em ovo, porque em qualquer meio, em qualquer lugar que você vá, tem os bons, tem os ruins, tem os médios, e isso é questão de não generalizar. Essa é a história. Vai ter profissionalismo, vai ter transparência, e aí vai ter a decisão de quem quer entender isso e evoluir, e quem quer ficar tentando manter um passado que eu sou como você, o copo meio cheio, não tem jeito. Esses aí vão acabar ficando para trás, e a gente vai ter um mundo melhor aí nas futuras gerações. Agora, aqui que eu falou, o que eu acho que não pode acontecer é você, para se defender, atacar seus pares, sabe? Que eu acho que nesse episódio aconteceu um pouco, é falar assim, mas e fulano, sabe? Aí você vira você mina todo mundo junto, né? Você não está se fortalecendo quando você diminui o outro, né? E aí eu acho que isso é uma lição importante para esse setor, de uma maneira geral, né? Da gente se fortalecer de uma maneira colaborativa, coletiva, a gente ande em bloco, exatamente, cada um com a sua decisão estratégica, cada um com o seu formato de gestão, dentro das suas possibilidades, mas que a gente entenda o comum que nos une e para onde a gente vai caminhar. E aí a gente se fortalece como setor. Atacar o outro... Afinal, somos a sociedade civil organizada. Se a gente não souber agir coletivamente, aí já não sei, né? Outra coisa é denunciar más práticas. Aí já é uma outra história. Acho que as más práticas precisam ser mesmo denunciadas, identificadas, como fazer isso, né? Eu adoraria denunciar algumas coisas, mas eu não sei qual o melhor formato, porque eu não gosto da caça, sabe? De repente, vira um vilão, e aí vira um vilão e todo mundo ataca. Porque todo mundo tem sombra e luz, né? Então, encontrar o melhor formato técnico, talvez, de falar, olha, aqui a gente acompanha projetos muito de perto.
é muito fácil para a gente saber quando eu brinco, né, que tem muita espuma para pouco chopp. Porque é isso, assim, você vê tudo, a apresentação lindíssima, aquilo é lindo, o interlocutor é maravilhoso, fala super bem, aí você vai acompanhando e fala, mas aquele resultado lá que foi prometido, mas aquele não sei o quê, mas não está acontecendo? Não está acontecendo por isso, por aquilo, e aí a gente rapidamente já sabe que ali era um castelo de areia. E como demonstrar isso? Porque para o grande público, o que vale é essa boa comunicação, né? Esse bom interlocutor, esse personagem que é criado, e aí a mídia vai e começa a validar, e aí começa a dizer que é inovador, que está refazendo a filantropia, que está isso, que está vindo com novos termos, e aí a gente cria os heróis, né? Os heróis únicos, sem lembrar de uma camada enorme e sem fazer o duplo clique para entender o que aquela pessoa está entregando de fato. Isso eu acho que nosso setor poderia melhorar, assim, criar metodologias, sei lá, modelos, para a gente falar das práticas que não são boas. Gente, o papo está ótimo, mas nosso tempo está acabando. E para a gente terminar essa conversa, Luísa, eu queria te propor da gente fazer um ping-pong. Eu te falo uma coisa e você me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser? Então, bora lá. Vou pegar minha cola. Uma causa que você é especialmente sensível. Que eu sou especialmente sensível? Isso. Sistema penitenciário. Um obstáculo que a gente ainda precisa superar na cultura de doação. Não sei se é possível, mas os egos. Uma conquista que te orgulha. Tá 11 anos depois aqui com o FII do jeito que ele tá. Um sonho coletivo possível de ser realizado. Nossa, eu agora estou no momento envolvida com pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é um sonho coletivo possível de realizar com as articulações certas, com as intenções certas. A gente consegue avançar muito nessa temática. E para terminar, já que estamos no modo rádio, podcast, uma música que te inspira ou tenha te inspirado, ou que conte um pouco, fale um pouco sobre o seu trabalho ou a sua trajetória. Imagine, acho que é clichêzão, mas assim, é isso. Ela mas fala a gente falou muito do sobre simples, o que eu faço. Né? É isso, assim, é possível, né? Imagine, John Lennon. Muito bom, obrigada, é isso. Obrigada, isso, gente. A gente está aqui terminando mais um Perspectiva e estou devolvendo aqui a bola para o Joel para ele finalizar o programa de hoje. Valeu demais. Obrigado, gente. Obrigado, Luísa. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Luísa, pela entrevista. Falamos sobre filantropia, que transforma, provoca e contribui para a justiça social. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. O Perspectiva é uma realização do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação de Kika Saez e Alain Levy, e transmitido na Rádio Brasil de Fato e nas plataformas e redes sociais do Observatório. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.